Porque a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, né, ela acredita que o povo brasileiro não tem o direito de desistir da democracia. Gente, eu estou com o TP pela metade aqui. Tem que ser a câmera 3. Tá? Só está metade do TP. Está um problema isso. Tá? E que a democracia, merece ser preservada e festejada durante uma palestra que integrou o seminário como Renasce a Democracia no Sesc Pompeia. Ela disse o seguinte, abro aspas: vamos completar 200 dias do que chamamos de Dia da Infâmia, o 8 de janeiro. Dia da Infâmia, não sabia dessa, hein? Não sabia dessa, hein? Volta um pouquinho, filha. Volta aqui. A democracia não foi abalada. O STF não foi abalado. A democracia não se abala quando há uma sociedade que não se deixa abalar. Fecho aspas. A ministra ainda associou o conceito de democracia a uma ideia de construção permanente. De acordo com ela, são 3 os princípios ativos de um sistema democrático: a confiança, a responsabilidade e a esperança. E eu ouso dizer, Ricardo, ela está errada. Não são esses... Esperança? Esperança? Democracia é um método... Então eu posso fazer o que eu quiser. Que esperança está ali com a fé, querido. Então eu vou falar o seguinte, olha, eu vou gastar mais porque vai aparecer dinheiro. Eu tenho esperança. Tudo errado isso aí. Democracia é participação popular, voto universal, garantia dos direitos e garantias, em especial os 2 direitos fundamentais basilares, que são liberdade e igualdade. E é isso. E quem é eleito não pode desfazer nenhum desses 3 pilares. Não tem... Parece a musiquinha que eu cantava, né? Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Isso é coisa de religião. O que ela falou aqui são os 3 princípios básicos da seita. Democracia não pode ser uma seita. E de tudo isso que a gente olhou e se compara à Venezuela, a democracia não está abalada aqui, não? Tá. Ou tá na balada, né? Tá abalada na balada, tá por um fio. Acho que eu concordo com as suas falas. Ô Pavinato, também concordo com a do professor. Não deveria vir um embaixador aqui para dizer coisas internas, mas colocando mais aqui relativo, professor, é tão gritante a passação de pano para a ditadura venezuelana que o povo está falando. O próprio Boric, presidente do Chile, falou que o Lula errou. O Boric de esquerda, o Lula falou que ele é jovem demais para entender. Enfim, a coisa tá triste, Pavinato, tá muito complicada. Sim, concordo com você. O povo tem que se voltar a se educar politicamente, eleições diretas, fiscalização, respeito ao direito. Esses são princípios importantes. O poder emana do povo e para o povo deve ser exercido para o povo, não para uma ideologia, não para um pequeno grupo de pessoas que estão no poder. Então nós temos que olhar primeiro para nós, olhar para o espelho, olhar para o nosso rabo, tá? Então depois a gente dá palpite nos outros lugares. E no caso da Venezuela em especial, o Brasil não é para virar as costas para a Venezuela, é para ajudar o povo venezuelano a recuperar a sua democracia, se livrando da ditadura do presidente Maduro. Isso é o papel de um país soberano forte que quer ajudar a influenciar outras democracias. E a gente não está conseguindo fazer isso nem internamente. Aqui nós estamos num problema complicadíssimo. Eu falei que na lógica dos clubes de tiro, por exemplo, na minha opinião, é perseguição política, não é política pública de segurança, nem de justiça, nem nada disso. E esse é o problema. Nós estamos fazendo isso em nome da democracia. Nós não, o governo. Quando esse pessoal da esquerda fez o Craco Resiste... Ah, não, a pessoa tem direito da cachimbada dela. Aí dá a cachimbada, né, dá o tiro na linha branca, aí tudo bem. Aí você pode. Você não tem o direito, liberdade para mamar, tem liberdade para morrer. Aí não, você não tem liberdade para morrer. É isso que é engraçado. Eles subvertem o direito. Você tem liberdade para matar, como eu falei, mas morrer não tem. Até o suicídio e a incitação do suicídio são crimes. E os direitos da personalidade são inalienáveis, imprescritíveis, intransmitíveis. Então ninguém tem liberdade de morrer. Olha que engraçado essa inversão de valores, mano. São muitas as inversões de valores que a gente tem
tem vivido no Brasil, né? Uma delas é essa relativização da democracia, a ideia que o próprio Lula verbalizou de que a democracia é relativa. Quando a gente sabe, no período eleitoral, ele se colocava como o grande defensor da democracia, supostamente o construtor de uma frente ampla pela democracia. Uma vez no governo, a gente vê a transformação da sua atitude, mas de forma coerente com a história dele. Ele nunca foi um democrata, né? Ele só enganou alguns incautos no meio do caminho, porque o que a gente tem assistido é algo que nos envergonha. Um dos capítulos dessa situação, a gente pode registrar, é a atitude que a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, atual presidente do Banco dos BRICS, está tendo em disputa com a China, veja só, contrariando a posição da China, que acha que o Banco dos BRICS não deveria financiar o governo russo. Dilma Rousseff defende que o banco atue para financiar Vladimir Putin, que nesse momento é o maior tirano em atividade no mundo. É alguém que está praticando uma política expansionista, imperialista, uma guerra de invasão de território para a anexação da Ucrânia no território russo, algo que desrespeita completamente o direito internacional, que acaba com qualquer laço de confiança entre as nações, algo que é a volta, basicamente, da barbárie, a ideia da lei do mais forte subordinando o país mais fraco. Então, nesse contexto, eu vou respeitosamente discordar do professor Suano. Eu acho que o diplomata, o embaixador da União Europeia, está certíssimo, ele está reagindo. Eu concordo que o ideal é que a diplomacia não se envolva em questões internas dos outros países. Mas eu acho que, diante do valor da democracia liberal, que é uma premissa fundamental para a paz internacional, dado que, até hoje, nunca duas democracias entraram em guerra. Guerras sempre acontecem entre uma autocracia e uma democracia ou entre duas autocracias. Então, nesse sentido, a ampliação da democracia no mundo é também uma medida de preservação da própria humanidade, no sentido de que evita a guerra. E hoje a gente sabe, com a proliferação nuclear, uma guerra mundial pode levar à extinção da humanidade, pode ser uma insanidade absoluta. Então, nesse sentido, eu acho que é imperativo que as vozes democráticas se coloquem sempre que a democracia é relativizada, porque ela é um valor muito importante. E, para isso, a gente precisa ter a disposição de concordar em discordar e de não tratar aquele que discorda como um sub-humano a ser extirpado, como disse recentemente também o presidente Lula. Nesse sentido, o papel de uma Corte Suprema na construção diária, que é a democracia, precisa ser no sentido de restabelecimento da credibilidade. Como bem falou o Pavinato, a gente vive num país com uma profunda insegurança jurídica. Isso leva o cidadão a desconfiar das autoridades, a desconfiar da ideia de que o Estado brasileiro é capaz de manter a ordem com justiça e igualdade de todos diante da lei. E isso é ruim para as instituições, enfraquece o nosso sistema e incita ideias autoritárias equivocadas que podem ameaçar a própria democracia. Então, eu diria que nós precisamos, todas as vozes democráticas, liberais, fortalecer a corrente do fortalecimento das instituições a partir dessa premissa básica de que nós precisamos ter segurança jurídica, igualdade perante a lei e respeito ao direito do outro discordar de nós mesmos. Mano, seria quase um grito de alerta desesperado para dizer, olha, o Brasil está se alinhando com o lado errado. Exato. O Brasil está se alinhando com o lado errado, está defendendo a Rússia ao invés da Ucrânia, está se alinhando com a Venezuela e relativizando a democracia. Talvez essas falas sejam um grito de desespero e falar, olha, atenção. Primeiro você. Mas você veja, o Maduro fala que ele é democracia, a Venezuela é uma democracia, ou ele fala assim, não, bem-vindo à ditadura venezuelana. Exatamente. Ninguém fala. É que nem a minha, você sai pra balada, vai lá, dá um tiro na linha branca, toma todas, né? A menina vai lá,
arruma um parceiro, faz como dizia o Ratinho, um tchaca-tchaca na buchaca, no toalete, aí volta no outro dia no almoço de família, a mãe pergunta, o que você fez ontem? Nada, mãe. Pensa, mãe. Nada, mãe. Exatamente. Eu vou ter que ir na linha do professor Suano e aí discordar de vocês dois, porque o que vocês dois falam seria ótimo no mundo ideal. Só que eu entendo que as relações internacionais são feitas exclusivamente de interesses próprios. E a partir dessa premissa, eu fico me perguntando qual é o interesse do chanceler, né, do embaixador, em falar isso sobre o Brasil. Eu me lembro muito quando o Temer era presidente e a primeira-ministra da Noruega deu uma bronca danada no Temer por conta de proteção do meio ambiente. A Noruega, pessoal, uma das maiores produtoras de petróleo. Carol, sabia uma coisa? São 15 horas. Obrigada. Em ponto. 15 horas. A Noruega, que deu uma bronca no Temer, eles são super produtores de petróleo, só que a contabilização de carbono, segundo a Europa, é feita onde é consumido carbono, que são nos outros países. Então, a Noruega não é uma emissora tão grande de carbono. E falando mal do Brasil, que tem uma agropecuária super sustentável e também produção de energia limpa. Então, eu lembro que, pessoal, relações internacionais é extremamente hipócrita, apesar de ser uma palavra forte, mas acaba sendo. Então, eles querem ver o interesse de cada um. E aí, voltando para Carmen Lúcia, também seria ótima a mensagem dela. E eu concordo que as ações do 8 de janeiro não prejudicaram a nossa democracia porque foram ações vergonha alheia, né, pessoal? Totalmente destrambelhadas. O que prejudicou a nossa democracia foi o que aconteceu depois, que Pavinato fala aqui praticamente em todos os programas, que não foi respeitado devido ao processo legal e só foi uma foto pequenininha do que acontece nos rincões do Brasil, aí tantos presos ilegalmente, que o Pavinato também falou aqui. O que machuca a nossa democracia é quando um poder interfere nas obrigações do outro poder ou quando ele se excede nas suas próprias obrigações. É quando um governo, em vez de unir, desune. E aí eu tô para te falar que faz tempo que eu não vejo um governo querendo unir, porque lembrem-se que uma população desunida é uma população mais enfraquecida e mais fácil de se manipular. É quando os eleitos também pelo povo não trabalham em prol do povo, em prol dos projetos. Eles trabalham para conseguir cada vez mais emendas para os seus interesses próprios e se manter no poder. Então, a democracia vem sendo machucada repetidamente e há muito tempo, não é só agora, mas há muito tempo por diversos governos e por uma estrutura política e jurídica, acima de tudo, que não preservam os interesses principais de liberdade de cada cidadão, de liberdade de propriedade privada. A gente viu isso nas invasões do MST, que propriedade privada não significa mais nada, né? Então, eu acho sim, Carmen Lúcia, os atos de 8 de janeiro não representaram um problema para a nossa democracia, porque foi sim destrambelhado, mas o que aconteceu depois só mostrou o problema grande que a nossa frágil democracia brasileira enfrenta hoje, Pavinato. Olha, o Lula diz que a democracia tem um conceito relativo, né? Isso é péssimo. Agora, eu não sei o que é pior. Se é o presidente, que não é um literato, não é nenhum professor, doutor, Fernando Henrique Cardoso, ou até mesmo Antônio Salazar. Mas é bem espertinho. Que era catedrático de coisa. Não é. Agora, a Carmen Lúcia, de notável saber jurídico, ministra da mais alta corte, eu não sei o que é pior, se o Lula fala que é relativo ou ela dar um conceito errado da democracia. Porque é errado. É errado. Porque se for certo, aí sim a democracia é relativa. Aí ela está confirmando que a democracia é relativa. A democracia não tem como 3 pilares confiança, responsabilidade e esperança. Desses únicos 3, se a gente for fazer um tripé, só a responsabilidade, não tem confiança e esperança. A democracia, se ela tem 3 pilares, são respeito, autonomia da vontade e responsabilidade. E só. Porque disso você desdobra tudo. Daria para fazer uma derivação de que o império da lei é um elemento de confiança da sociedade nas instituições. Isso está no respeito. Isso está no respeito. Tentando fazer Quem respeita, confia. E aquele que é depositário da confiança, respeita.